Boa tarde, gente. Vamos lá. Seguinte, para variar, eu vou mudar um pouquinho aí o que estava programado, tá? A gente tinha uma programação para seguir aí, mais ou menos eu já tinha avisado do que a gente ia falar, só que eu decidi fazer uma pequena mudança. Por que eu vou fazer uma pequena mudança? A gente está tendo um problema muito sério com os trabalhos que precisam fazer alguma pesquisa, alguma coisa sobre uma pessoa ou sobre um fato, tá? Então não adianta ficar insistindo numa coisa que está errada, tá? Então vamos primeiro consertar o que está errado para a gente poder dar sequência, tá? Que é a questão da pesquisa, tá? Vocês estão fazendo uma confusão muito grande sobre pesquisar, tá? Assim, eu não vou inocentar vocês não, tá? Mas eu sei que a geração de vocês já nasceram aí com o celular na mão, né? Então a informação de vocês, ela não tem que buscar informação, tá? Você não precisa ir numa biblioteca, você não precisa para buscar informação. A informação está na sua mão. Eu também, embora eu seja de outra geração, eu uso o celular e dá a opção para a gente viver num mundo sem dúvidas, tá? Eu vi isso esses dias atrás numa palestra de um rapaz. Se você tem uma dúvida, antigamente você tinha uma dúvida, quantas milhões de pessoas moram na África do Sul? Uma coisa aleatória assim. Antigamente você ficava na dúvida, até você conseguir buscar alguma informação, ir numa biblioteca, conseguir levantar, os dados eram desatualizados. Hoje não, hoje com o celular a informação está pronta ali na mão. Só que isso, ao invés de melhorar a pesquisa, piorou, tá? Se criou uma diferença entre o pesquisar e do digitar no Google e o que é uma pesquisa. Uma pesquisa não é você digitar no Google, copiar o que vem e me entregar, tá? Por que eu peço uma pesquisa? Por que eu, em algum momento, eu peço uma atividade, ou agora online, ou quando a gente está em sala, eu peço uma atividade sobre um fato ou sobre uma pessoa? Para você me entregar alguma coisa para eu dar nota? Eu não tenho essa vaidade. Quem trabalhou comigo, principalmente quem já está há mais tempo, sabe que eu não tenho essa vaidadezinha, não. Eu dou uma atividade em sala, não tem problema essa vaidade de fez uma pesquisa, me entregou maravilhosa, linda, com cheiro perfumada, não tenho essa vaidade. Quando eu peço uma pesquisa é para que você aprenda algo. É a maneira de você buscar informação. Vocês vivem num mundo onde cada vez mais, vocês vão ter que se acostumar com isso, vocês vão buscar as coisas. Cada vez menos as coisas vão ser dadas a vocês. Vocês é que vão ter que procurar. Óbvio que os meios para conseguir isso hoje são muito mais fáceis. Principalmente com o uso da tecnologia, do celular, do notebook, por aí vai. Tá? Então a pesquisa nada mais é do que isso. Só que vocês precisam aprender a fazer essa pesquisa. Não é simplesmente digitar ali o que saiu, eu copio, colo e entrego. Não é isso. Ou escrevo. Não é isso. Tá? Isso não é pesquisa. Isso é copia e cola. O que você aprendeu com isso? Nada. Eu peço para você fazer uma pesquisa sobre, sei lá, deixa eu pegar aqui um fato histórico. Revolução de 32. E aí você vai lá, digita Revolução de 32, copia o texto e me entrega. Eu vou ler um texto, tá? Provavelmente sobre algo que eu já sei a Revolução de 32. Então eu vou ler um texto que para mim não vai ter novidade nenhuma e que para você não serviu de absolutamente nada. Então tu perdeu tempo e eu perdi tempo. Eu não sei vocês, mas eu odeio perder tempo, tá? Então quando eu peço para você uma pesquisa, é para que você aprenda sobre aquilo. E o que você me entrega é para que eu consiga medir, consiga ver o que você aprendeu sobre aquele assunto, até para que eu possa depois complementar, consertar, o que quer que seja necessário. Então, para isso que serve a pesquisa. Tá? Então, a pesquisa não é para você perder tempo, e muito menos para eu perder tempo. Tá? O professor deu a pesquisa para ele não explicar. Pô, burrice. É muito mais fácil eu te explicar o assunto do que eu ler 30 trabalhos sobre ele.
Concorda comigo? Então a pesquisa não tem essa finalidade. A pesquisa é para que você aprenda a buscar informação, filtrar essa informação e que você consiga guardar essa informação, que você aprenda algo relevante sobre essa informação. Essa é a função da pesquisa. Agora, como fazer essa pesquisa? E aí eu vou fazer um meia-culpa, tá? Como vocês já mexem no celular, sabem mexer tudo, talvez a gente já dê de barato o que vocês sabem fazer, tá? E talvez vocês não saibam. Então eu vou hoje tentar resolver essa questão, mostrar para vocês como fazer uma pesquisa. Não é uma pesquisa acadêmica de universidade, é uma pesquisa aí para nossa escola, para o ensino fundamental, tá? Pesquisa acadêmica, a pesquisa de faculdade, esses pesquisadores, os cientistas, eles têm uma série de regras para cumprir, tá? Que vai do tamanho da letra que ele usa, o tipo de folha, tudo isso conta, tá? Óbvio que eu não vou pegar vocês com isso, tá? Mas vamos aprender a fazer para fazer direito e para conseguir aprender com isso, beleza? Então vamos lá, ó. Presta atenção aí quando a gente vai começar. Então vamos lá, tá? Vou dar como exemplo uma pesquisa para vocês sobre uma pessoa, tá? Santos Dumont. A pesquisa ela pode ter várias formas de ser feita, tá? As mais comuns, principalmente no ensino fundamental e ensino médio, é a pesquisa sobre uma pessoa e a pesquisa sobre um fato, tá? Então ou algo, né? Então eu peço para você pesquisar uma pessoa ou um ser, né? Peço para você pesquisar sobre crocodilos. Você vai pesquisar sobre aquele animal, o crocodilo. Eu peço para você pesquisar sobre o descobrimento do Brasil. Aí não é a história de uma pessoa, aí é um fato, tá? Não é sobre um ser, é sobre um fato. Eu peço para você pesquisar sobre uma pessoa específica. No caso, a gente vai fazer aqui o exemplo do Santos Dumont, tá? Então você não vai pesquisar o que ele fez, também vai pesquisar o que ele fez, mas você também vai pesquisar quem ele era, porque ele é uma pessoa. Tá? Então você vai ter que pesquisar sobre ele também, tá? Então preste atenção aí que eu vou dar algumas dicas de como você começar a fazer. Gente, ó, vim aqui pro meu celular, tá? Pra minha tela, vocês estão ouvindo minha voz, mas não estão vendo essa beleza toda aqui que sou eu. Isso aqui é meu cachorro, tá? Remy é o nome dele. Então como é que faz a pesquisa? Então a gente tem o tema da pesquisa. Então eu pedi lá eu dei o tema para vocês. No caso aqui a gente está dando só um exemplo, fazer uma pesquisa sobre Santos Dumont, tá? Santos Dumont é uma pessoa, tá certo? Essa pesquisa eu podia ter pedido sobre um fato histórico, sobre a invenção do avião. Se eu tivesse perguntado sobre a invenção do avião, você teria que procurar o quê? Quem inventou, quando foi, a partir do quê, para que serviu, como se desenvolveu e tudo mais. Como que foi inventado e tudo mais. Só que não é o caso, eu estou perguntando sobre uma pessoa. Então primeiro a gente vai ter que pesquisar sobre ela em si, sobre a pessoa. Onde ela nasceu, onde ela foi criada, o que ela estudou, como é que ela era, se já é uma pessoa falecida, onde faleceu, quando, como e tudo mais. Tá? E aí também vamos pesquisar sobre tudo que ela fez de importante na vida dela, tá certo? Então vamos começar aqui, ó, Google, clica aqui, Santos, ó, já apareceu aqui, Santos Dumont, e aí vai vir aqui no Google várias opções, tá, sobre o Santos Dumont. Então você tem a do Google mesmo, você tem a Wikipédia, você tem o e-biografia, Brasil Escola, aí você tem outras dúvidas aqui, livros sobre ele, vídeos, outras páginas falando sobre ele, aventura na história, toda a matéria, Mundo Educação, várias, todas falando sobre o mesmo cara, Alberto Santos Dumont, ou somente Santos Dumont, tá? O que você vai fazer? O que é pesquisar? O que vocês têm feito? Vocês vêm aqui, clica. Isso é o que vocês fazem, que está totalmente errado. E aí copia isso aqui, ó. Santos Dumont foi o inventor brasileiro, pai da aviação com 14 bis. Vocês copiam isso lá e acabou, tá? Alguns se dão ao trabalho e copiam um pouco mais, mas copiam. Isso não é fazer pesquisa, gente, tá?
O que é fazer a pesquisa? Você vai vir aqui, ó, clicou bonitinho, abrir aqui o site e-biografia. Aí você vai ler sobre o Santos Dumont. Vai ler sobre esse texto todo aqui, ó. Tá certo? Quando você acabar de ler sobre isso, aí você vai fazer o quê? Anotações. Pega aí no seu caderno, ou mesmo no celular mesmo, você consegue fazer, copiar as coisas aqui, colar no bloco de anotações do celular, ou copia num bloco, num caderno de vocês, o que você mais achou importante sobre o Santos Dumont. Não esquecendo que você tem que falar sobre a pessoa dele, quem ele é, onde nasceu e tudo mais, e sobre as realizações dele. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai voltar e vai fazer a mesma coisa em outra página. Vai abrir outra página, vai ler de novo sobre o Santos Dumont, as realizações, onde ele nasceu e tudo mais. Por que você vai fazer isso? Tem vários motivos. O principal, saber se a fonte, se o local onde você está pesquisando é idôneo, se é verdadeiro, se a informação é real. Essa é a primeira coisa. Se você lê uma informação em um site, abre o outro e a informação é diferente, tem alguma coisa errada. Se você está falando da mesma pessoa e um site fala uma coisa, outro site fala outra, isso quer dizer que um dos dois sites, pelo menos um dos dois, está mentindo. Talvez os dois. Tá certo? Agora, se você lê a informação e essa informação está de um jeito no site e parecida, escrita de outra maneira, mas a informação é igual no outro site, você vai confirmando o quê? Que essa informação é real, que essa informação é idônea, que dá para você utilizar essa informação. Tá certo? Então você vai ler aqui o nascimento e a juventude, onde ele nasceu, como ele foi criado. Isso é uma pesquisa, ó. Como era o pai deles, fala sobre a mãe. Tem alguns que são super rebuscados, super detalhados, outros um pouco menos, tá? Vai falar sobre ele indo para a Europa, tem aqui fotografias e tudo mais. O que você vai fazer depois? Anotar, fazer anotações desse outro site também, se tem alguma outra informação que te chamou a atenção. E você pode fazer isso com 3, 4 sites, quantos você quiser. Lê tudo que está escrito, mas lê inteiro. Não é o primeiro parágrafo. Lê a informação toda, anota o que você entendeu ser o mais importante para contar a história do Santos Dumont. Tá certo? É isso que você tem que fazer. Tirar a informação sobre o Santos Dumont para você conseguir produzir a sua pesquisa. E aí sim, com essas informações em mãos, a gente vai conseguir passar para fazer o trabalho para valer. Tá? Então, como a gente vai fazer o trabalho? Primeira coisa, voltando lá, primeira coisa, identificar o que foi solicitado. O que o professor pediu para pesquisar. Então ele pediu para pesquisar sobre Santos Dumont. Você não vai contar a história da invenção do avião. Ah, mas foi o Santos Dumont, dizem. Isso não é muito verdade, mas dizem que Santos Dumont inventou o avião. Se eu contar a história da invenção do avião, eu estou contando a história do Santos Dumont? Não. Se eu pedir para você fazer uma pesquisa sobre mim, Marcelo, professor Marcelo, e você escrever na sua pesquisa sobre a minha aula, você contou a minha história? Não, você contou uma coisa que eu faço, você não contou a minha história. Para você contar a minha história, você teria que saber o meu nome, aonde eu nasci, como eu fui criado, o que eu estudei, o que eu já trabalhei, por que eu decidi dar aula, aonde eu já dei aula, desde quando. E aí, depois disso, você pode fazer como é que eu dou aula, como é que eu trabalho, como é que eu sou, bonito, lindo, elegante. Você pode colocar tudo isso. A pesquisa é exatamente isso. Você não vai contar uma coisa, você vai contar sobre a história da pessoa ou da situação. Tá certo? Então vamos voltar lá pro vídeo normal para a gente continuar. Viram? Tá? Então essa é a primeira parte da pesquisa. Você identificar o que está sendo solicitado. Tá? Então o professor, a escola, solicitou uma pesquisa sobre o quê? O que eles querem saber? Sobre uma pessoa? É sobre um fato? Você tem que identificar e saber o que você vai ter que fazer. Segundo, é saber pesquisar mesmo. Tá? Hoje vocês não precisam mais ir numa biblioteca. Que nem eu na minha época, eu tinha que ir até uma biblioteca. Lá tinha um negócio que vocês nunca viram na vida, que chama enciclopédia. Você tinha que ir lá 30, 40 livros dessa largura
tá? Sobre todos os assuntos. Você tinha que pesquisar, e aí você tinha 4, 5, 6 tipos de enciclopédias diferentes. Ah, você tinha que pesquisar e tudo mais. Vocês hoje não precisam. Você vai e digita aí no Google, igual eu mostrei, você já tem lá diversas opções. Você tem que ter o cuidado com o quê? Primeiro de filtrar a informação, ver se essa informação é verdadeira. Que nem Wikipédia, que muita gente usa, não é extremamente confiável. Ele é escrito por leitores. Eu posso ir lá e digitar um texto no Wikipédia. Óbvio que ele vai depois ser lido, tudo, as pessoas vão ver se é real ou não, mas durante esse período você pode estar sendo usado. Tá? Eu posso criar sites sobre o que eu quiser, com a informação que eu quiser, não tem muito filtro, não tem muito controle. Então a internet ela faz com que a informação seja cada vez mais universal, que seja para todos, mas ela também não mensura muito, ela não diz muito a qualidade dessa informação. Então quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa filtrar essa informação, ver quais são os sites confiáveis, quais não são, comparar as informações, ver as fontes e tudo mais. Não é só você sair lá, ler o primeiro é aquilo, você pode não ser nada daquilo. Tá? Você vai ver na internet coisas absurdas. Tá? Então compara as informações. Então fez lá a pesquisa, vê os sites mais confiáveis, lê o que está escrito, igual eu passei para vocês. Anota os pontos que você julga principal, para que você depois comece a montar a sua pesquisa. Beleza? Essa parte que eu passei para vocês é a principal, é onde você vai filtrar e coletar informação. Essa é a sua pesquisa. Agora a gente só precisa colocar ela, documentar essa pesquisa. Tá certo? Então, vamos lá. Santos Dumont foi o exemplo que a gente usou. A gente fez a pesquisa aí, Alberto Santos Dumont. Pesquisamos lá onde nasceu e tudo mais. Então vou fazer minha pesquisa, tem que ter lá uma capa, tá? Onde você vai se apresentar, tá? Que é outro erro absurdo que eu não entendo. Às vezes você coloca lá, tem gente que, eu não pedi essa pesquisa, mas tem gente que eu faço uma pesquisa, a pessoa põe um assunto na capa, mas não põe o nome dela. Quer dizer, eu sei sobre o assunto que foi eu que pedi, eu já sabia qual era o assunto, mas eu não sei quem que fez, tá? Então coloca lá qual é o assunto, a matéria, a disciplina. Se quiser colocar o nome do professor, o que eu estou falando vale para todas as matérias. Faz uma média, colocado lá, professor fulano, tá certo? E o seu nome, quem fez a pesquisa, tá certo? Essa é a primeira coisa. Você pode criar um título para a sua pesquisa. Você pode criar, não precisa copiar da internet. Então eu fiz pesquisa sobre Santos Dumont. Você pode simplesmente escrever Santos Dumont. Afinal foi o que eu te pedi. Ou você pode criar um título do que você leu. Santos Dumont, o pai da aviação. Ou pior, melhor no caso, Santos Dumont, o pai da aviação, e um pontinho de interrogação, porque paira a dúvida, que não existe essa dúvida, tá, gente? Santos Dumont não inventou o avião, tá certo? Ele inventou, mas ele não foi o primeiro. A gente fala disso em outro momento, tá? Pronto, gente, já mudei de assunto. Então, entenderam? Cria um título. Aí você tem toda a informação lá, você vai definir, você vai escrever essa informação em bloco. Então, a pesquisa é sobre o Santos Dumont. Eu vou sair lá escrevendo, Santos Dumont nasceu em tal, não sei o que lá, estudou isso, fez aquilo, o pai e a mãe eram assim. Depois ele mudou para... Eu vou escrever direto a história dele? Ou eu vou separar? Vou escrever sobre Santos Dumont, a infância, vou escrever, como vocês viram em sites aí, que a informação é separada. Então você fala sobre o Santos Dumont, quando ele nasceu, como ele foi criado, como ele era, onde ele estudou, morreu, como, de que forma, onde, quando. Você fala sobre ele como pessoa. Depois, em outra parte, você fala sobre as realizações dele. Depois, em outra parte, você fala sobre os problemas que ele teve, de depressão e tudo mais, sobre o suicídio e tudo mais. Você pode contar a história dele em partes, ou você pode contar de uma maneira contínua. Quem vai fazer essa opção? É você. Se você acha que vai ficar mais arrumadinho, melhor administrado em partes, você escreve ele em partes, se você consegue fazer essa divisão.
ou você escreve ela direto. Se você decidiu fazer ela em partes, você dividir os assuntos, que eu acho que fica um trabalho melhor, você vai ter que criar a capa e logo na sequência, na segunda folha, você vai colocar uma coisa que se chama índice. Que aí você vai colocar quais são os assuntos. Aí você vai pôr lá, parte 1, Santos Dumont, a história. Parte 2, Santos Dumont, as invenções. Santos Dumont, o avião. Santos Dumont, a morte. Então você vai colocar, dividir a história de Santos Dumont em partes e vai colocar essas partes, quais são, no índice. Então, capa, primeira folha, virou, segunda folha, índice. Tá lá todas as partes que você dividiu a sua pesquisa. Se eu fiz ela direto, aí você não precisa, tá? Fazer o índice, é uma coisa só. Eu indicaria fazer. Demonstra um cuidado, um capricho, um interesse muito maior. Tá? A pessoa que vai corrigir, que vai ler, vai ter muito mais, vai despertar o interesse da pessoa, igual um livro. Quando você pega um livro e você abre, o autor não sai escrevendo que nem um louco. Ele vai separando os assuntos, tá? Os capítulos, justamente para você prender a atenção. Pode ser uma boa ideia para você fazer. Fez essa divisão em assuntos separados, em blocos, você nunca esqueça de fazer o índice, para que a pessoa saiba quais são os assuntos que você tratou, para que ela até se prepare para ler uma história separada, que senão vai ficar esquisito. Eu abro, tá lá, Santos Dumont nasceu em pá, não sei o que, foi criado, estudou, morreu em tal, então você fala, caramba, já acabou. Aí se você colocou o índice, eu já sei, aquilo ali é sobre ele. Agora vamos ver sobre as realizações, sobre o avião, sobre os problemas e tudo mais. Entendeu? Dica, tá certo? Próxima parte, aí é a escrita. Aí é onde você vai escrever a pesquisa. Então você dividiu lá, que eu acho que é o que vocês deveriam fazer. Dividiu o assunto, tá? Então você colocou lá de novo o título, bonitinho. De novo, mas você pôs na capa, professor, não tem problema, vai cair o braço? Não vai. Então escreve de novo lá o título na folha. Você dividiu em blocos, em partes, põe lá o subtítulo. Então coloquei lá, Santos Dumont, é o título do meu trabalho. O pai da aviação, ponto de interrogação. Aí subtítulo, Santos Dumont, a história. Aí eu vou escrever lá, daquilo que você anotou antes, só que você vai copiar. Você vai ler o que você escreveu e vai escrever onde ele nasceu, o ano eu vou ter que copiar, isso é óbvio. Você vai ter que copiar o ano, a cidade, essas coisas você vai ter que copiar. Mas a historinha dele você pode contar com as suas palavras. Eu não sei, sabe sim. Sabe sim, sabe contar a história na escola, sabe contar a história dos jogos, sabe contar a história do funk, sabe decorar música, letra. Então sabe sim, é só querer que sabe sim, tá certo? Não é que essa conversa não. E aí você vai escrever, produzir o seu texto. Isso é a pesquisa, tá certo? Aí produziu a primeira parte, parou, segunda parte, subtítulo de novo. Santos Dumont na Europa. O que ele fez na Europa? Aí você vai colocar lá o que ele inventou, como ele era conhecido, a fama que ele conseguiu. Ponto. Terceira parte, Santos Dumont, o avião. Aí você vai colocar quando ele inventou o 14 bis, o primeiro voo, como foi a história. Você pode falar sobre a polêmica, sobre se ele voou primeiro, ou se foram os irmãos Wright nos Estados Unidos e tudo. Mas foram os irmãos Wright, tá? Antes que alguém pergunte, eu sei que tem brasileiro adora falar que as coisas são brasileiras, tá? Mas no caso do Santos Dumont, quem inventou o avião não foi o Santos Dumont, tá? Santos Dumont inventou um monte de coisa, um gênio. Mas o avião o primeiro avião, o primeiro voo, não foi o Santos Dumont, tá? Mas voltando, já mudei de assunto de novo. Última parte, Santos Dumont, o suicídio, a morte, entendeu? Você dividiu bonitinho. Fez tudo isso, copiou tudo isso bonitinho, acabou essa parte? Vamos lá, última parte de todas, fonte. De onde eu tirei essa informação? Eu inventei? Não. Eu li, eu peguei numa página da internet. Põe lá qual é. Isso tem uma regra para você seguir, tá? Com mais tempo depois, vocês vão aprender a fazer a fonte, tudo bonitinho, né? Na universidade isso é um saco para fazer.
Vocês vão ter que pôr a fonte de trás para frente, o nome do autor, a página, blá, blá, um monte de coisa. Não é o caso aqui, você só vai pôr da onde? Peguei lá do e-biografia, peguei lá do Nova Educação, peguei da página www Sua História. É isso mesmo, www.suahistoria.com.br. Escreve lá fontes e de onde que você tirou a informação. Grampeia tudo bonitinho, entrega, acabou. Isso é uma pesquisa. Ah, você pode fazer capa bonitinha com imagem? Posso colar? Pode. Pode. E se não colar, não tem problema. Posso escrever só com tudo caneta azul? Pode também. Ah, não é um concurso de alegoria, não é carnaval. Seu trabalho pode ficar mais apresentável, chamar mais atenção, com fotos e tudo, mas se você escrever ele correto, não vai tirar ponta, não vai nada. Na internet agora, eu peço para vocês pesquisar sobre fulano. Dou as opções lá de várias personalidades para vocês escolherem, que é o que eu vou fazer. Então vocês vão lá escolher uma pessoa, uma personalidade. Você vai clicar, escolher ela, a partir daquele momento você vai fazer o trabalho sobre ela. O que você vai fazer no computador? Exatamente isso que eu falei agora. Só que você não vai escrever, você vai digitar, né? Não vai. Você pode pôr imagens? Eu acredito que nesse sistema aí não. Mas o conteúdo que é o que me interessa. Você pode dividir em títulos? Pode bonitinho. Nesse tipo de trabalho, você não precisa pôr o índice, nada, mas já saibam, quando for físico, quando for no papel, como é que você tem que entregar. A capa, o índice e tudo mais. Nesse que eu estou pedindo para vocês, vocês vão fazer pesquisa. O que eu não quero é de novo abrir e tá lá. Quem é fulano? Ah, era o rei de tal lugar. Pô, isso não é pesquisa, cara. Isso não é pesquisa. Você vai pesquisar, você vai contar a história de alguma coisa. Então, entenderam? É isso que vocês têm que aprender a fazer. Não é só para agora, não. É para sempre. É para qualquer pesquisa que você vai fazer. Tudo isso que a gente que eu estou falando agora, talvez outras pessoas falem ou já falaram, não é para mim. É para vocês. Quando vocês tiverem aí que buscar uma informação, viu na televisão uma informação sobre um músico, sobre um cantor, sobre um esportista, sobre uma atriz, aprender a ler, a filtrar, entender a história da pessoa bonitinho. Quando vocês forem para o ensino médio, quando vocês forem para a faculdade, é o que vocês mais vão fazer. E na vida de vocês, essa vida de pesquisa, de buscar informação, vai ser cada vez mais importante. As coisas elas vão começar a ficar cada vez mais distantes, mas ao mesmo tempo mais fáceis. Hoje você aprende línguas pelo celular. Agora aonde? Que escola é melhor? Tudo isso você tem que pesquisar. Não é só digitar e o que saiu em primeiro é o melhor. Não é. Não é. As pessoas pagam para sair em primeiro. Quando você digita lá no computador de vocês lá, vou dar um exemplo real. Estúdio de tatuagem, Zona Norte. O que saiu primeiro não é o melhor. O que saiu primeiro pagou para sair em primeiro. Eu sei porque eu tenho um estúdio e eu pago. Se eu quiser que o meu estúdio seja um dos primeiros a aparecer, tem lá o valor para sair na primeira página, para sair na segunda. Entenderam? Beleza, gente? Então, essa é só uma ideia de como fazer pesquisa. Lá na atividade vai ter uma pesquisa para vocês fazer. Façam dessa maneira. Não queira me enganar, gente. O professor não vai perceber que eu copiei. O professor não é trouxa. Você não vai. Eu percebo, a gente sabe. É para você, faz para você. Aprenda a fazer. Beleza? Fui. Boa semana para todos.